Parte 3 de crimes eleitorais. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para que vocês também deem uma olhada no slide, né? Vamos aqui para a parte 3. Então, eu falava sobre a questão dos crimes eleitorais. Eu tenho aqui alteração de votação obtida, e aí isso aqui é uma conduta muito grave. Artigo 315, alterar nos mapas, nos boletins de apuração, a votação obtida por qualquer candidato ou lançar nesses documentos votação que não corresponde às cédulas apuradas. Primeira observação, se houver votação manual, porque a votação eletrônica não ficou ainda provado que houve uma votação eletrônica em que eu tenho um sistema que possa alterar os mapas dos boletins de apuração. A urna, ela é eletrônica e ela é a prova de fraude. Ainda não ficou provado que ninguém tenha conseguido alterar uma votação eletrônica. Mas eu posso alterar uma votação dos mapas, boletins de apuração manuais? Sim. E a reclusão é até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Objetividade jurídica, ela é igual à anterior. Proteção da democracia, proteção do direito a voto, proteção da regularidade do sistema eleitoral. Veja que qualquer pessoa pode alterar essa votação, esse resultado. Portanto, é crime comum. O sujeito passivo é o Estado e o eleitor. Em nosso sistema eleitoral, o voto é secreto e a lei garante o seu sigilo. O crime só pode ocorrer a partir da votação, da segunda fase do processo eleitoral, onde é possível vincular o voto ao respectivo eleitor. Artigo 316, recusa indevida de consignação de protestos. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que o delegado do partido, ele é designado e ele pode entrar com um protesto, tá? Então, o artigo 316 diz não receber ou não mencionar nas atas da eleição ou da apuração os protestos devidamente formulados ou deixar de remetê-los à instância superior. O delegado do partido ele está ali para fiscalizar a eleição. E se ele faz um protesto sobre qualquer irregularidade naquela sessão, seja tumulto, seja um eleitor que está votando fora da sessão, seja um eleitor que está votando 2 vezes, seja o quebra do sigilo do voto, tem que ser registrado naquela ata, né? E ele tem que remeter isso para o juiz eleitoral. Se ele não fizer, eu tenho uma reclusão de até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Veja que aqui a objetividade jurídica, o bem jurídico protegido pelo Estado, é a autenticidade do processo eleitoral, o direito de defesa das partes e a fiscalização da votação e do seu escrutínio. Eu tenho o dever de possibilitar a fiscalização. E a fiscalização é para isso. Os partidos mandam os delegados para isso. O sujeito ativo, os mesários e os membros da junta eleitoral, somente esses podem praticar o crime. Razão pela qual, na hora em que eu digo que é só o mesário e só o membro da junta, ele é um crime próprio, porque a lei exige uma qualificação especial. O sujeito passivo, evidentemente, é o Estado e quem legitimamente formulou o protesto não consignado. Aí nós estamos protegendo o direito do fiscal de protestar. O crime ocorre em 2 fases. Primeiro, na votação, com a abertura da urna e no escrutínio, e com o encerramento da ata lavrada pela junta eleitoral, sem que ela seja remetida com os protestos para o juiz eleitoral. A norma aqui repressiva é freio a eventual arbítrio dos mesários e juntas, um eficiente instrumento a proporcionar ampla fiscalização do pleito. Não há censura penal à recusa do protesto indevido ou extemporâneo. Se o protesto for indevido
porque não aconteceu a conduta alegada, ou extemporânea, porque já perderam o prazo, o protesto ele tem a recusa motivada. E, evidentemente, que ele está contrariando a norma. Mas o legislador não foi feliz ao deixar de fora dessa conduta típica a diplomação, porque é a fase do processo eleitoral onde a lesão ao bem jurídico, juridicamente tutelado, pode ocorrer tranquilamente na hora da diplomação do eleito. 317. Violação de sigilo de urna. Aqui, preste atenção, nós falamos ainda há pouco sobre a violação do sigilo do voto e agora eu estou falando violação do sigilo de urna. Violar ou tentar violar o sigilo de urna ou dos invólucros. Bom, em primeiro lugar, se a votação for manual, nós temos a possibilidade da violação do sigilo. Segundo lugar, eu posso, mas não tive ainda nenhuma hipótese, mas posso, teoricamente, ter uma violação do sigilo do voto de uma urna eletrônica. A hipótese, ela existe. Pela tecnologia, existe. Mas ninguém nunca denunciou esse tipo de violação, né? Reclusão de 3 a 5 anos e essa reclusão, como ela tem de 3 a 5 anos, ele é um crime de médio potencial ofensivo. Significa que o indivíduo que pratica essa conduta, ele vai ser preso em flagrante delito, ele vai ser feito um inquérito policial, um flagrante delito, e o promotor vai denunciá-lo e poderá pedir a suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo é uma proposta que o Ministério Público faz ao acusado de uma pena não privativa de liberdade. 318. Apuração indevida pelas mesas receptoras. Efetuar a mesa receptora a contagem dos votos de urna quando qualquer eleitor houver votado sobre impugnação. Então, efetuar a mesa, contagem de um voto da urna, e aí vamos colocar aqui uma votação manual. Quando qualquer eleitor houver votado sobre impugnação, eu tenho a violação aqui da apuração indevida da mesa receptora. O que tem que haver nesse caso? Ele vai separar aquele voto que está sendo impugnado, ou porque o eleitor está votando fora da sessão, ou porque ele vota duplamente. Então, a pena aqui é de detenção de até 1 mês ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Crime de menor potencial ofensivo, pena máxima não superior a 2 anos, vai ser da esfera do juizado especial. Não se admite prisão nesse crime e nem arbitramento de fiança. Objetividade jurídica aqui protege a lei, a organização administrativa da justiça eleitoral, a ordem dos seus serviços e a segurança e sigilo dos votos. Então, organização administrativa, ordem dos serviços e segurança do sigilo. O sujeito ativo, só os mesários, crime próprio, porque a lei exige a qualificação especial, tem que ser o mesário. Sujeito passivo, o Estado. Nosso sistema, pelo Código Eleitoral, adota o princípio da facultatividade de apuração pelas mesas receptoras. O que é a facultatividade? É que fica facultada a apuração pelas mesas receptoras numa eventual eleição que a urna eletrônica der problema. Além de prévia autorização do TSE para a realização desta apuração especial, há casos em que a mesa não pode apurar os votos, devendo remetê-los à Justiça Eleitoral, normalmente, para apuração tradicional. Esses casos são falta de segurança e impugnação de qualquer eleitor. Nós temos, infelizmente, algumas situações que nós vamos ter nessa eleição municipal, em que a Força Nacional de Segurança estará presente justamente para evitar tumultos. Bom, eu vou parando aqui,
Na próxima aula nós vamos falar da subscrever o eleitor mais de uma ficha de registro de um ou mais partidos. E aí eu quero falar sobre a dupla filiação e a questão do que nós estamos tendo hoje, que foi o motivo da minha reunião no eleitoral e dos processos, que é a questão do eleitor que se inscreve em mais de um partido. Mas eu vou abrir aqui para as perguntas das nossas queridas e fazendo a pergunta: alguma dúvida, alguma pergunta?